Amém. Vamos para a palavra do Senhor. Queria, então, fazer menção ao texto que nós lemos aqui no início do culto, de Mateus, capítulo de número 11, e verso de número 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu queria trazer uma palavra, uma breve palavra, não tenho pretensão de ser delongado hoje, mas eu queria trazer uma mensagem a respeito dessas palavras de Jesus, quando ele diz, aprendei de mim. Às vezes nós aprendemos tantas coisas, mesmo dentro do contexto de igreja. Hoje tem sido extremamente utilizado, né, a Igreja de Jesus Cristo para o fomento e para a radiodifusão, ou para a difusão de pensamentos baseados em pessoas, né? De maneira que há muitos líderes religiosos hoje que estão até mais famosos do que o próprio Cristo. Frases feitas e colocações feitas e filosofias sendo colocadas que muitas vezes são até mais celebradas do que as próprias palavras de Cristo. E esse é um grande problema pelo qual nós passamos. Nós não devemos deixar com que isso prevaleça ou prospere no meio da Igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos, antes de tudo, sermos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. E às vezes, muitos de nós, até pela simplicidade nossa, a gente acaba sendo iludido, né, por tantas coisas que hoje nos chegam fácil através da internet, e por líderes. Hoje, eles pegam uns moços bonitos que têm palavras articuladas, e aí colocam umas luzinhas verdes assim, o Carlinhos, põe um fundo musical bonito, e eles ficam falando na frente de uma câmera assim. Aí as pessoas se impressionam. Mas será que, de fato, o que eles estão dizendo tem a ver com aquilo que Cristo nos ensinou pela sua palavra? Essa que deve ser a nossa preocupação. O texto nos diz aqui, Jesus falando para a gente, aprendei de mim. E nós devemos, é claro, que ouvir bons mestres, bons líderes, e temos vários, mas que esses bons mestres estejam fundamentando as suas palavras nas palavras do Cristo, que nós seguimos. Então, o apóstolo Paulo mesmo nos diz lá em Coríntios que a pregação do Evangelho ela não se constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, que salva o homem através do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vocês estão firmes aí ou não? E às vezes, as palavras de Cristo no ouvido de até muitos crentes têm sido ouvidas como algo antiquado. As palavras do Cristo têm sido ouvidas por muitos como, não, esse negócio aí não é legal, não. É mais legal falar o que se está falando hoje, em outros termos, em outras palavras, em outros pensamentos, que muitas vezes se assemelham, mas não são as palavras do nosso mestre por excelência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que nós devemos, muito obrigado, irmão José, de maneira que nós devemos ter esse cuidado, como pastor da igreja, eu devo alertar cada um de nós para que nós possamos ter como palavra para nossas vidas aquilo que advém do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos olhar, a Bíblia nos diz a respeito da igreja de Bereia, que os bereanos
todos os pregadores que iam lá pregar, eles conferiam nas Escrituras para ver se de fato era aquilo. E nos dias de hoje nós precisamos também ser como essa igreja bíblica de Bereia. Conferir nos textos bíblicos se de fato aquilo que tem sido chegado até nós faz parte dos ensinamentos de Jesus. Porque, irmãos, um pouquinho de veneno também faz mal. E muitas vezes uma palavra bonita, que tem até vários versículos bíblicos citados no meio, há alguns conceitos totalmente equivocados, né? Pessoas que falam até com um tom, né, bacana, assim. Até estava falando com o Carlos esses dias atrás, um pessoal que fala bonito, né, é um rapaz assim, que ele anda maltrapilho na rua, está aí na internet, aí fica falando umas coisas assim bonitas, assim, olha, eu não me apego à riqueza e tal, mas se você for analisar profundamente o que ele diz, são coisas extremamente anticristãs, que nos afastam daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, né? Enfim, de maneira que nós devemos, irmãos, ter esse cuidado. Hoje tem se apresentado, principalmente na internet, mas também aqui, né, na nossa região, embora nós sejamos uma região com cidades pequenas, mas sempre tem alguns malandros que vêm de fora e querem aqui arrumar um terreno fértil para fazer prosperar as suas mentiras e os seus calotes. Nós precisamos ter cuidado, e a Igreja de Jesus Cristo precisa se alertar sobre isso. Né? Hoje, falar que é pastor é feio. Agora eles arrumaram outra palavra, irmã Dora, é coach. É coach cristão agora. Mas o que é isso de coach, irmão? É coach agora. Ó, não liga. Esses dias eu estava conversando com um pastor aqui da nossa cidade, ele falou assim, pastor do céu. Chegou um rapaz lá para conversar comigo, disse assim, pastor, não preciso vir mais na igreja. Por que, irmão? Você virou anjo agora? Não, que agora eu estou seguindo um coach na internet. Todos os dias, 5 horas da manhã, eu tenho que acordar, tomar um banho gelado, e depois entrar lá no aplicativo dele, escutar lá 40 minutos de coisas que eles falam, depois eu tenho que correr 1 hora na cidade, e eu falei, gente, no frio desse, 5 horas da manhã, você vê, irmão, e o povo faz isso. Agora, para vir aqui na igreja miserável, é uma dificuldade tremenda, para ouvir palavras de Cristo, palavras de vida, não vem, é difícil. Mas o coach, se falar para pular da ponte, pula, porque pretensamente fazendo aquelas coisas, alcançará sucesso. O que é sucesso, irmãos? Olha, o pastor falando, o coach lá falou que se a gente trabalhar 16 horas por dia, a gente fica rico. Irmão, é claro que fica. Rico você não fica, mas você vai ganhar mais dinheiro, trabalhar 16 horas por dia, mas você vai abandonar seus filhos, vai abandonar sua casa, vai abandonar sua mulher, vai abandonar tudo. E não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Nós devemos ter equilíbrio, não é? Igual o rapaz, olha, teve uma época atrás, agora já não, mas um tempo atrás, vocês vão de lembrar, que se falava assim, olha, quem quer ficar rico tem que mudar para o Japão. Você lembra disso aí? Aí, vai lá para o Japão, fica rico. É claro, trabalha. O cara dorme 3 horas por dia só. 20 horas trabalhando por dia. Se você trabalhar o tanto que trabalha no Japão aqui, você ganha bastante também. Não é? Então, enfim. E aí, tanta coisa, irmão, oferecendo sucesso. Esses dias, uma irmã aqui da igreja chegou para mim, faz um tempo já, falou assim, chegou para mim e falou assim, pastor, uma irmã, vizinha minha, falou para mim que tem um CD, que se a gente ouvir ele, é R$20 o CD, mas se a gente ouvir o CD, a gente fica rico. Porque tem para... irmão, se eu tivesse um CD desse, eu não ia vender por R$20, né? Diz que se você ouvir o CD, olha, coisa extraordinária acontece na sua vida. Irmão, e não tem isso, irmão. Isso é mentira. Mentira deslavada. E nós precisamos... e o povo fica atrás do CD, fica atrás do coach, fica atrás de tantas coisas. Agora, o que é ter sucesso, irmãos? Ter sucesso é alcançarmos a sabedoria de vivermos o propósito de Deus para a nossa vida. Não há melhor lugar na terra do que estar no centro da vontade de Deus. Eu vou repetir.
Não há nenhum melhor lugar para estar na terra do que você estar cumprindo a vontade de Deus, a missão de Deus para a sua vida e para a sua história. De maneira que eu venho vos dizer essa palavra, que nós nos atentemos às palavras de Jesus, vivamos o Evangelho de Jesus na sua integridade, e deixemos de pensar, irmãos, que nós estamos atrasados, equivocados, quando na verdade, olha aqui, nós temos pessoas extremamente abençoadas aqui, homens e mulheres que trabalham, que cuidam dos seus filhos, e isso é prosperidade, isso é alegria de fato, é alcançar felicidade de viver os grandes propósitos da nossa vida. E tem muita gente que atrás dessas coisas começam a pirar, e pastor, eu não estou alcançando lá, o ápice da mentalidade lá, para poder mentalizar e o universo, trazer as coisas, eu não estou alcançando, e começa a pirar nessas coisas, não estou conseguindo ficar rico, pastor. Irmãos, talvez Deus não te chamou para ser rico, mas Ele te chamou para ser feliz, e uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. Nós podemos ser, talvez, uma das pessoas mais felizes do mundo, seja uma pessoa que termina o dia com o seu uniforme sujo, voltando para casa para ver os seus filhos, para beijar a sua esposa e para comer uma sopa quente antes de dormir. Talvez essa pessoa seja a pessoa mais feliz da face da terra. Não se iluda com as ilusões que o mundo possa dar, e não faça com isso aqui apologia à pobreza. Não é isso. Se Deus te der condições, te der oportunidades para alcançar grandes postos na sociedade, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por sua vida, e o dia que você conseguir uma mansão com uma piscina, me chama lá, para nós tomar um suco à tarde. Mas não faça disso, irmãos, algo como o alvo da sua grande felicidade. O alvo da felicidade do cristão está em fazer a vontade do Senhor e viver os propósitos de Deus para a nossa vida. E nesse texto que nós lemos, amém, irmãos? Jesus, ele nos diz, no verso de número 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendereis de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa palavra manso e humilde de coração aqui, nós precisamos ter uma ideia do que de fato Jesus quer nos dizer aqui. Amém, irmãos? Vocês estão firmes aí ou não? Amém. Aqui fica frio, todo mundo fica quietinho assim, né? Esse texto aqui, a palavra humilde aqui, é uma palavra grega, que é traduzida pela palavra humilde. Nós precisamos ter a noção, abrir um parênteses aqui, que a Bíblia foi escrita em um outro idioma. E esse outro idioma, no caso aqui o grego, ele é traduzido para o português. E nem sempre existe uma palavra totalmente correspondente à palavra original. Então a palavra humilde aqui é aquela que mais se aproxima do texto grego, mas às vezes pode nos trazer uma conotação cultural de humildade. O que existe na nossa cabeça como humilde, culturalmente, aqui falando, para a nossa sociedade? A pessoa humilde é a pessoa que anda mal vestida, pessoa mal vestidinha assim, triste, um pouco decepcionado com a vida, assim, pessoa bem humilde, viu? É assim que fala, pessoa humilde. E não é isso que o texto aqui está dizendo. E às vezes a gente corre o risco de dizer que Jesus quer que a gente seja assim, Aprendei de mim que sou manso e humilde. E aí, tá vendo? Jesus está falando para nós ser assim, andar meio... Aí se parece alguém bem arrumado, bem bonitinho, assim, fala, essa pessoa aí não tem muito Jesus não, hein? Ela não é muito humilde. E na verdade a humildade que o texto aqui fala, que nós devemos imitar de Jesus, é a humildade de saber, ele queria dizer com isso, que Jesus estava aqui debaixo de uma missão. Ele era um servo. Ele disse, olha, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. O meu coração é humilde ao ponto de me submeter à vontade do Pai. Jesus, ele veio para uma missão, e ele está debaixo de um projeto divino para a vinda dele aqui. E quando no começo da frase ele fala, olha, vocês precisam tomar sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo, irmão? Jugo é a canga, é a junta que junta dois bois para puxar uma ferramenta agrícola, É aquele, como que chama, irmão José?
para puxar o arado. E às vezes se coloca lá 2 bois, 2 cavalos, então tem uma ferramenta que se coloca para juntar esses 2 animais. Isso é jugo, é essa palavra que é usada aqui. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele quer dizer assim, anda do meu lado. Vocês precisam botar o jugo aí para ficar um do lado do outro. Você é do meu lado, tomai sobre vós o meu jugo, anda comigo. Aprenda de mim, siga-me, seja meu discípulo. No quê? Ele continua dizendo, aprendendo de mim que sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, olha, para vocês, cada um de vocês que são meus discípulos, vocês devem aprender a viver os propósitos de Deus para a vida de vocês. Assim como eu estou aqui para viver a missão que Deus me deu, vocês também precisam entender que Deus deu uma missão a vocês e vocês devem vivê-la. E é preciso humildade para quê? Para nos despir de nós mesmos e nos vestirmos com aquilo que Deus quer que nós vestimos. Por isso que um dos princípios do cristianismo, amém, irmãos? Jesus nos diz, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Para sermos cristãos, muitas vezes nós precisamos, muitas vezes não, todas as vezes, nós precisamos negar o nosso próprio projeto de vida pessoal e trazermos para a nossa vida o projeto que Deus quer para nós. Como alcançar a sabedoria de saber esse projeto? É viver ao lado de Jesus. É caminhando com Ele, que a cada dia Jesus vai revelando a você o propósito que Ele tem para a sua vida e para a sua história. Muitas vezes nós queremos ser felizes e até buscamos a bênção de Deus, mas não queremos viver o projeto de Deus, queremos viver o nosso próprio projeto. E Deus, muitas vezes, não vai abençoar o projeto que você escolheu, porque Ele tem um projeto próprio para a sua vida. E nós precisamos buscar no Senhor, ter essa humildade para saber reconhecer aquilo que Deus quer. Eu conheço pessoas, amém, irmãos? Eu conheço pessoas que riem da nossa fé, e que às vezes até zombam daquilo que nós cremos, e daquilo que nós pregamos, e daquilo que nós vivemos, mas vivem uma vida bizonhamente terrível, uma vida desgraçadamente infeliz. Mas supostamente para eles acham ser mais sabidos, acham ter conhecimento de uma filosofia mais moderna e mais atenta às necessidades do homem atual. E que coisa! E essa é a falta de humildade que Jesus está falando aqui. Essas pessoas são soberbas e serão escravizadas e serão infelizes pela sua própria soberba, porque não se submetem à vontade do Senhor. Não se submetem àquilo que o Senhor nos ensina pela sua palavra para alcançar a felicidade que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é humildade de pobreza, humildade de... não, é humildade de coração, que Jesus diz. Estar apto a abrir mão, muitas vezes, das nossas próprias razões, para ter nas nossas vidas a razão que o Senhor quer, através da sua palavra. Eu conheço algumas... a gente, esse tempo todo sendo pastor, a gente já acompanhou muita coisa, né? E, às vezes, a gente vê e fica pensando, meu Deus, quanta falta de sabedoria, né? Uma vez eu me lembro que um jovem, e eu falei assim, olha, irmão, eu queria que você orasse lá na frente da igreja, né? Uma palavra lá, um testemunho. Não, pastor, eu não vou lá, não, tenho vergonha.
Não, eu só, não tem problema, quem tem vergonha não tem problema, eu só estou contando como uma ilustração. Não vou não, pastor, tem vergonha. Não, mas a igreja lá é pequena, só para testemunhar do meio de nós lá, ler um versículo bíblico. Não, Deus me livre. Nossa, eu tenho uma vergonha dessas coisas. Aí, irmão, passou, falar, tá bom, tem vergonha, tá bom, não tem problema. Passou uns tempos, na época de eleição, eu vi na internet uma live, o camarada que falou que tinha vergonha, estava em cima de uma caminhonete, de uma picape, sem camisa, todo faceiro, pulando lá, sei lá, assim, 35. Falei, ai que miserável, para fazer uma oração na igreja tem vergonha. Vai para ficar parecendo um palhaço pulando aí, alisando macho, a família 35, parece um papagaio, uma galinha de Angola, aí não tem vergonha. Nossa, é uma ousadia, irmão, precisa de ver. Mas para falar de Cristo, para falar da palavra de Cristo, irmão, é uma dificuldade. É uma dificuldade. Eu fico pensando, meu Deus, você vê os valores, dá valor para as coisas corretas. Essa é apenas uma ilustração, mas tem pessoas que assim, riem da nossa fé. Esses tempos atrás, uma jovem, né, a gente sabe das coisas, eu não vou falar o nome, né? Eu vou falar o santo, vou falar o milagre só. Colocando na internet frases assim, debochando da fé cristã. Mas aí eu fiquei sabendo que ela usa a internet da avó, que é crente. Não tem capacidade, irmão, de pagar a internet. Não tem capacidade de comprar o tênis que veste, de lavar a calcinha que veste. Mas a avó, os pais, o pastor, tudo ridículo, porque o Marques, porque eu não sei quem lá, é tudo esperto, mas não faz para comer. Teve um outro também, uma vez eu chamei para fazer um evangelismo, vamos fazer um evangelismo, falar de Jesus, né, para outros jovens. Isso não foi aqui em Quatá, não, foi em outro lugar. Outra igreja que eu trabalhava, como seminarista. E eu cheguei para ele, vamos fazer um evangelismo de sábado à tarde, aqui no bairro, aqui, falar de Jesus para os jovens. Tinha uma rua lá, que ficavam uns jovens à tarde escutando música, né? Eu era seminarista. Vamos falar de Jesus, convidar para eles virem no culto dos jovens à noite e tal. Aí ele falou, pastor, o senhor me perdoa, é legal tudo isso daí, mas eu sou crente, venho aqui na igreja, tudo, eu toco aí, mas, não, tem vergonha. Aí o pessoal lá começa a me chamar de crente, de pastor, Bíblia. Não vou, tinha quieto, pastor. Quem vinha aqui à noite, canta aqui, mas eu vou sair para a rua aí falando de Jesus, não, né? Era um jovem, ele falou, tá bom, então. Aí passou, teve um dia lá, que eram esses dias cívicos, assim, aí na avenida lá, teve uma passeata lá, como falam, um desfile. Aí estava lá, o miserável, participando, irmão, daqueles bonitos, eu participei também. Mas tem assim, tem que ter coragem, né? Participando daquelas bandas, fanfarra, com umas zabumbonas assim, ó, uma pena na cabeça assim, foi desgraçado. Isso o cara não tem vergonha de fazer, né? Agora falar de Jesus e bem vestidinho, falar, olha, Jesus te ama, aí tem vergonha. Você precisava de ver, irmão, chegar até 3 meses. E uma sabedoria para mostrar as coisas para o mundo, mas as coisas do evangelho têm vergonha. As coisas que o pastor ensina é atrasado, é feio. Nós precisamos voltar, irmãos, a termos temor pela palavra de Deus, a darmos a devida atenção, a sobriedade, a sabedoria que há no texto sagrado para as nossas vidas.
Pessoas que zombam da nossa fé, ridicularizam a nossa fé, vivendo bizonhamente, coisas vergonhosas, por desobedecerem aquilo que está escrito nas palavras de Deus. E para aceitar a vontade de Deus, precisa ser humilde e manso, para dizer, ter mansidão no coração, a ponto de dizer, Senhor, a minha alma vai sossegar, diante das pretensões, das ilusões, dos projetos que eu tenho, a minha alma vai sossegar, vai ser mansa, vai ser humilde, para aceitar a vontade do Senhor, que é soberana, sobre a minha vida, sobre a minha história. Porque a vontade do Senhor é melhor do que as nossas próprias escolhas. Diante disso, eu faço algumas perguntas para você refletir. Você tem feito da sua vida uma busca pela vontade de Deus? Você tem buscado o Senhor? Será que é isso mesmo que o Senhor quer para a sua vida? Você faz tudo diferente daquilo que Deus quer e quer ser abençoado? A bênção está, irmãos, é isso que muitas vezes as pessoas não dizem. Olha aqui, a bênção do Senhor está em observarmos a sua vontade e obedecermos. É nisso que está a bênção do Senhor. Agora, muitas pessoas fazem tudo errado, não consultam a Deus, não andam com o jugo ao lado de Jesus, fazem aquilo que dá na telha, e aí de domingo vem numa igreja pedir a bênção do Senhor. Não, Deus não abençoa aquilo que você fez errado. A misericórdia do Senhor te alcança e todos os dias te convida a vir a Ele. Tanto é que essa palavra está dentro de um convite, o verso 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que alívio que eu vou dar? Olha, andem comigo, que eu vou mostrar para vocês a vontade de Deus. Fazer a vontade do Senhor é o alívio das cargas que o mundo nos impõe. Nós não devemos fazer um projeto e levar para Deus assinar. Nós devemos levar ao Senhor um papel em branco e dizer, Senhor, escreva para mim um projeto que o Senhor tem para a minha história. Eu não quero pedir que o Senhor abençoe aquilo que eu pensei, mas eu quero que o Senhor interfira nos meus pensamentos, nas minhas escolhas, a fim de que esse caminho seja um caminho de bênção, um caminho de prosperidade, um caminho abençoado. Sabe? É a mesma coisa que você fazer um bolo com os ingredientes que vêm na sua cabeça, aí depois você vai comer um bolo, está ruim. Você pôs lá um monte de coisa. Aí você vai orar, oh Deus, faz esse bolo ficar gostoso. Vai ficar gostoso, irmão? Não vai. O bolo vai ficar ruim, que você fez com o ingrediente errado. Agora, se você procurar uma receita para fazer tudo certinho, o bolo vai sair gostoso. Esse bolo é abençoado, entende? Não é, depois que está tudo errado, pedir para Deus acertar. É fazer de acordo com a vontade de Deus. Hoje também, é claro que, irmãos, olha, nós acreditamos e pregamos aqui que Deus tem vitória para a nossa vida, que Deus abençoa aqueles que dizimam, que ofertam. Tem promessas na Bíblia para quem é fiel, para quem está na presença do Senhor. As janelas do céu estão abertas sobre os filhos de Deus. Nós cremos em tudo isso, pregamos tudo isso. Mas não é apenas nisso, irmãos, que nós devemos ficar. A palavra do Senhor é mais profunda. Precisamos buscar na palavra do Senhor conteúdo para a palavra do Senhor oferece a nós. O Evangelho é uma filosofia de vida, é uma forma de você ver a vida, é uma forma de você reagir à vida, e não apenas vitória. Aí vive uma vida do jeito que quer e depois vem na igreja para receber, o pastor botar um azeite, uma unçãozinho aqui na testa, saindo com a vitória. Que vitória, irmão? Vitória é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Aí você vai alcançar uma vida de vitória, aos poucos, sendo fiel ao Senhor, tendo uma vida equilibrada, uma vida de sabedoria, uma vida de prudência. E isso vai dando a você graça e misericórdia. Deus vai construindo através de você, através da sua história, uma família feliz, uma vida próspera, uma vida abençoada. De maneira que nós precisamos aprender de Jesus.
Muitas vezes estamos dando atenção aos coaches da pós-modernidade, estamos nos esquecendo das palavras de Jesus, irmãos, dos princípios eternos de Jesus Cristo, que nos trouxe até aqui. Algumas perguntas, então. Qual é a vontade de Deus para o seu relacionamento e para o seu casamento? Qual que é a vontade de Deus? Não estou perguntando qual que é a sua vontade. Estou perguntando qual que é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade de Deus para os seus filhos? Qual que é a vontade de Deus para o seu ministério, para a sua vida espiritual? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida financeira? Esse é o parâmetro que nós devemos ter. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida na cidade onde você mora, aqui em Quatá? A gente às vezes se pega assim, nos tempos que nós vivemos hoje, às vezes a gente conversa com as pessoas, um está querendo ir para Londrina, o outro está querendo ir para não sei onde, o outro está querendo ir para o sul, o outro para o norte. Irmãos, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Aí você suscita dentro do seu coração ansiedades desnecessárias. Qual que é a vontade do Senhor? Procure no Senhor. O que o Senhor tem para a minha vida? Às vezes, uma palavra aos jovens. Não sei, pastor, se eu vou para Marília estudar, se eu vou para Cornélio Procópio, se eu vou para os Estados Unidos, para Portugal, para onde quer que seja. Qual que é a vontade de Deus? Deus tem respostas específicas. Basta apenas nós andarmos do lado dele, conectados ao jugo dele. Do lado de Jesus nós vamos encontrando respostas para o caminho da nossa vida. Qual a vontade de Deus para as roupas que você veste? Qual a vontade de Deus para os planos aí que você anda pensando? Qual que é a vontade de Deus para você aqui na nossa igreja? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã? A minha oração é que o Senhor venha amansar os nossos corações e nos dar humildade para receber todo o bem que Deus tem para nos dar. E que nós possamos aprender todos os dias a viver os propósitos dEle e sobrepor os propósitos dEle sobre a nossa vida em detrimento dos nossos próprios planos. Senhor, nos dê humildade para receber a sua vontade, porque é o melhor para a nossa vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, justa e maravilhosa.